Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa segunda-feira para trazer todas as notícias e repercutir todas as informações pertinentes no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que por fim você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo ontem no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, edição 2024, enfrentou o Vasco e massacrou seu adversário, impondo ao time vascaíno a maior goleada da história do clássico. Flamengo 6, Vasco da Gama 1. Partida que começou fora dos gramados com muita violência entre as duas torcidas por diversos lugares do Rio de Janeiro, ocasionando assim muitas prisões de torcedores envolvidos nessa bandidagem. O Clássico dos Milhões foi jogado para um público pagante de 54.552 torcedores e para um público presente no Maracanã de 62.928 torcedores, que proporcionaram uma renda de 3.402.389 reais. Faremos agora uma análise fria, porém objetiva, do massacre do Flamengo por 6-1 frente ao time do Vasco da Gama. Flamengo e Vasco chegaram motivados para a partida por motivos diferentes. Flamengo vinha de 4 vitórias seguidas, além do que uma vitória diante do seu maior rival poderia garantir a liderança do Campeonato Brasileiro na 7ª rodada. E o Vasco tinha na estreia do seu novo treinador, Álvaro Pacheco, a motivação que o time precisava para bater de frente com o Flamengo. A partida nem tinha começado praticamente quando o Vasco, aos 8 minutos do primeiro tempo, marcou um gol com o centroavante Vegete, com um sem pulo sensacional que surpreendeu toda a defesa do Flamengo, inclusive o goleiro Rossi. O gol tomado pelo Flamengo em nenhum momento fez o time rubro-negro sentir o gol. Pelo contrário, parece que o gol tomado acordou a equipe, que a partir daquele momento tomou conta da partida, empurrando o Vasco sempre para mais perto de dentro do seu próprio gol. A pressão do Flamengo foi premiada aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Cebolinha, um dos melhores em campo até então, acertou um chute de fora da área, vencendo o goleiro Léo Jardim, que já fazia uma grande exibição naquele momento do empate rubro-negro. Não demorou muito e aos 33 minutos do primeiro tempo, novamente Cebolinha, em jogada pela linha de fundo, achou Pedro num cruzamento que de peito marcou um gol de peito dentro da pequena área, decretando assim a virada rubro-negra. Até uma ironia, né? Porque quem canta aqui o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, levou peia ontem esse time do amor. O predomínio do Flamengo só aumentava e depois do segundo gol marcado por Pedro, no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos, depois de um escanteio cobrado por Jorge André Arrascaeta, Davi Luiz, dentro da área do Vasco da Gama, apenas escorou e fez marcar o terceiro gol do Flamengo, marcando aí os números finais da partida no primeiro tempo, Flamengo 3-1. Mas vocês acham que ainda já acabou o primeiro tempo? Não. Antes do final do primeiro tempo, o Vasco teve o zagueiro João Vitor expulso, depois de uma entrada criminosa em Dela Cruz, que por pouco não teve uma lesão mais séria por conta da irresponsabilidade do zagueiro vascaíno, que foi merecidamente e justamente expulso pelo árbitro Braulio da Silva Machado. Com 3-1 no intervalo e um jogador a mais, o desenho que se apresentava para o segundo tempo era tenebroso para o Vasco, que estava todo entregue à mercê do Mengão. Tudo que se desenhou aconteceu. A goleada veio sim, com a Arrascaeta logo aos 5 minutos do segundo tempo,
Bruno Henrique aos 27 e Gabigol fechando o caixão aos 43 minutos do segundo tempo. Estava sacramentada a maior goleada em toda a história do clássico entre Flamengo e Vasco. A verdade é que o Flamengo não teve um destaque individual que chamasse a atenção. O coletivo e todos os jogadores que estiveram em campo ontem, até os que foram, que substituíram aqueles que iniciaram a partida, estiveram muito bem. Porém, Cebolinha foi eleito o craque da torcida em votação nas redes sociais pela própria torcida do Flamengo e foi também eleito o craque escolhido pela transmissão da TV Globo. O lado triste da partida foi o volante Alan, que deixou a partida sentindo uma lesão muscular, ele que vinha de uma evolução muito grande, que está garantindo, que está ganhando a titularidade em relação ao Pulgar, mas que sofreu essa lesão na coxa, ele que vai ser reavaliado hoje no CT Ninho do Urubu, para ver como é que o Flamengo vai proceder em relação ao Alan, em relação a essa lesão. O Flamengo agora folga 3 dias, né? Começando hoje, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, voltando e se reapresentando na próxima quinta-feira, onde iniciará a preparação para a partida diante do Grêmio, dia 13 no Maracanã, na volta da data FIFA de junho. Meus amigos, sobre a partida contra o Grêmio, o Flamengo deverá contar com seus selecionáveis uruguaios, já que nenhum deles foi convocado por Marcelo Bielsa, o louco, para os amistosos da data FIFA de junho, diferentemente de Eric Pulgar, que já se apresenta hoje, dia 3 de junho, segunda-feira, a seleção chilena para a data FIFA de junho, já ficando lá na seleção chilena para as disputas da Copa América. Então, Eric Pulgar não volta não volta nesse momento, a não ser quando o Chile for eliminado da Copa América. Esclarecendo uma coisa que ficou muita gente em dúvida. Eu vi muitos rubro-negros ontem comemorando a não convocação dos 4 uruguaios pelo técnico Marcelo Bielsa. Mas essa convocação que eles não foram convocados são apenas a convocação para os amistosos da data FIFA de junho. Em relação à convocação para a Copa América, podem ter certeza que os 4 uruguaios do Mengão, Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Guilherme Varela, estarão presentes na seleção uruguaia que disputará a Copa América. Com o resultado de vitória sobre o Vasco da Gama e a combinação dos resultados de Bahia e Atlético Paranaense, o Flamengo vai para a parada da data FIFA do mês de junho na liderança do Brasileirão com 14 pontos, tendo a mesma pontuação que o Bahia, porém superando os baianos no saldo de gols. E que honra, meus amigos, e que honra e prazer vai dar a gente ouvir durante esses 11 dias da parada da data FIFA, em que não haverão jogos pelo brasileiro, a imprensa paulista, clubista e bairrista ter que admitir e dizer que o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, sem falar ainda que eles têm que digerir ainda que Vinícius Júnior como provável melhor jogador de futebol do mundo na atual temporada. É muita coisa para deixar esses antes lá com raiva. Pode ter certeza que eu vou ter o maior prazer de ver sempre eles dizendo que o Mengão é o líder do Campeonato Brasileiro e que o nosso craque Vini Júnior vai ser o melhor do mundo. E por ironia do destino, aqueles que rotulam o treinador Tite do Flamengo como retranqueiro, o Flamengo com os 6-1 diante do Vasco, assumiu o melhor ataque da competição com 13 gols marcados. É ou não é uma ironia? Falando em números, com a vitória diante do Vasco, o Flamengo chegou a 5 vitórias seguidas sobre Corinthians, Bolívar, Amazonas, Milionários e agora Vasco, com 16 gols marcados e também 1 gol sofrido apenas. Rubro-negros, olha o tamanho da pressão que o Flamengo, ao vencer o Vasco por 6-1, colocou em todos os times do Pote U que vão participar do sorteio das oitavas de final da Libertadores, que acontece daqui a pouco, às 13 horas, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. Jogou muita pressão. Tem nego aí tremendo mais do que para-choque de Toyota Bandeirantes
pensando que pode pegar o Flamengo nas oitavas de final. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em fala pós-jogo do Flamengo 6, Vasco da Gama 1, negou que o Flamengo esteja negociando com Oscar e com Danilo. Porém, quando foi perguntado sobre Michael, gaguejou, hein, seu Marcos Braz? O vice-presidente de futebol do Flamengo também falou que o clube aguarda o julgamento de Gabriel Barbosa para tratar do assunto renovação contratual. Lembrando que o julgamento de Gabriel Barbosa se dará no dia 7 de junho. E lembrando ainda mais que o resultado não sai no dia 7 de junho. Vão se esperar mais uns 2, 3, 4 dias para se conhecer o resultado final. Os números oficiais do massacre do Flamengo em cima do Vasco por 6-1. Posse de bola, Flamengo 67% contra 33% do Vasco. Finalizações, Flamengo 28, Vasco da Gama 2. Finalizações no alvo, Flamengo 18, Vasco da Gama 2. Faltas cometidas, Flamengo 5, Vasco da Gama 18. E precisão nos passes, 92% de acerto no passe do Mengão, 72% de acerto no passe do Vasco. Sobre o terreno do gasômetro, o compromisso da Caixa Econômica Federal em apresentar o valor de venda do terreno do gasômetro ao Flamengo terminou na última sexta-feira, né? Porém, com a viagem do presidente Landim à Europa para acompanhar a final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, as reuniões até então marcadas ficam na dependência da chegada do gestor rubro-negro. A expectativa é grande para que a resposta seja bem acessível à resposta da Caixa Econômica Federal. Depois da derrota na primeira da melhor de 5 partidas na decisão do NBB 2023-2024, o basquete do Flamengo volta às finais do NBB na disputa da segunda partida na próxima quinta-feira, às 19 horas, com transmissão do Sport TV, da ESPN e da TV Cultura, jogando lá em Franca, no ginásio Pedrocão, contra o Franca, contra o time local. Precisando, o Flamengo agora se obriga de precisar ganhar pelo menos uma das 2 partidas que vão ser disputadas lá em Franca, para que possa trazer a decisão para o Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Meus amigos, queria terminar esse vídeo exaltando a alegria pela vitória maiúscula do Flamengo ontem frente ao Vasco da Gama, e pela alegria também de ver um cria rubro-negro, Vinícius Júnior, bem próximo de ser o melhor jogador do mundo. Enfim, para terminar e demonstrar ainda mais a nossa alegria, eu faço uma pergunta a vocês. Alguém viu o Payet por aí, pessoal? Se tiverem visto, dê notícia. Bom, meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!